Estou começando outro vídeo aqui e é de novo sobre um debate de um marxista com um ANCAP, né? Dessa vez o ANCAP é mais pé no chão, pelo menos na aparência, né? Não que o ANCAP consiga ser pé no chão, mas comparado com aquele roxo, né? Ele é muito mais pé no chão, o tal do Chioca ou Kioka, tá? Então, eu ia colocar alguns pontos e para ponto certo no debate, mas é assim, o debate é igual do começo ao fim, tá? Novamente, né, é um podcast de direita, patrocinado aí, enfim, curso de Bitcoin, enfim. E aí o mediador, a única coisa que eu vou concordar com ele é que ele é corintiano, né? E é só isso, porque não dá para concordar com nada. Os pontos escolhidos também meio irrelevante. Ele toma partido o tempo todo, né? Assim, talvez eu acho que motivado pela curiosidade, né? De como assim, né? Ele entra o tempo todo no debate, o tempo todo é exagero. Quando aparece, ele aparece com um lado claro. É irrelevante também, né? Não influencia em nada, porque você vê que ele não tem um conhecimento profundo mesmo. Ele está ali mais por curiosidade, como comunicador. Ele tem uma intervenção lá que ele tem falado. Talvez eu aborde isso, talvez não. Eu vou não aleatório aqui, porque não vale a pena. E ele aborda a tal da trans lá, educando como tola, né? Muito irrelevante, mas enfim, para quem defende moral, né? Tem alguma relevância ali, que é justamente ele chutou a bola deu o passe pro amigo fazer o gol e chutou para fora, porque não dá pra fazer gol desse jeito. É irrelevante, assim. Talvez não entre no assunto, talvez não, porque realmente não é muito relevante, não. Mas, enfim, é interessante aqui pegar uns pontos para a gente discutir mesmo o que é o ANCAP, né? O que ele usa ali, que tem, que reverbera nas massas, que pode reverberar, e por que eles estão errados. Né? Aquele meme que um amigo meu mandou, eu entrei na internet aqui sou obrigado a comentar, responder isso aqui, porque tem alguém errado na internet. Enfim, errado que eu digo é porque todo discurso, se for genuíno, né, das pessoas que fazem esse discurso, todo discurso ANCAP, que vai contra o sistema, no final ele auxilia o sistema, né? E eu vou pegar uns trechos aqui, mas já tendo isso em mente, vou recorrer várias vezes a esse assunto. Eu achei muito legal, né, que sugeriu alguns tópicos para a gente organizar o debate, porque o pessoal, eu não sou uma pessoa famosa, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa bem discreta e anônima, mas por um tempo, né, eu virei meme. Né, aquela famosa história, famoso nas redes sociais é igual rico no banco imobiliário, né, não é famoso por coisa nenhuma. Mas eu virei meme quando eu debati com uma comunista. E ali, apesar da sensação, né, que deu para o pessoal que assistiu que eu fui o vencedor do debate, eu não me senti assim. Mas o debate foi bom, aquele ali, hein? Aquele pode ter sido, mas eu não me senti assim. Apesar da maioria ter falado, pô, você foi... Eu não sei qual que é esse debate, depois até vou procurar um nome para ver se vale a pena. Mas é assim, a postura é completamente diferente, vocês notaram, né, desse ANCAP. Ele chegou com uma postura de humildade, e aí ele vai... e ele fala desse meme, e ele fala que o meme viralizou dentro da bolha, né? Por exemplo, eu não conheço meme. Viralizou entre a bolha e, novamente, né? Dependendo dos cortes que você faz, você viraliza ali na sua bolha. Esse debate aqui, ele está aí 49 mil visualizações no momento. Enquanto estava live,
Aparentemente, ele tem uma maioria gigantesca de comentários de esquerdistas ou de quem achou que o Machado ganhou. O que não é difícil achar que o Machado ganhou, tá? Não foi nenhum massacre, nem o pessoal fala, o que a minha bolha me mostra, que massacre, não sei o quê. Mas, assim, de novo, o marxismo, ele tem uma teoria sólida. Ela é baseada na observação da realidade, né? Enfiando a teoria conspiracionista e tudo, falando que o Marx fez isso para não sei o quê, não consigo achar o porquê. Fez isso para não sei o quê. É difícil refutar que o estudo dele, a teoria é profunda. É uma teoria muito entrelaçada com a realidade, que é o que ele se propôs a fazer. Então, é difícil refutar, né? Você pode refutar, mas aqui fica difícil de engolir. Eu não sei como uma pessoa assim que se baseia no senso comum, ela vai encarar esse debate, entendeu? Uma pessoa que não tem nenhuma das duas teorias, né, nenhum conhecimento, como ela iria encarar esse debate? Eu acho que ela ia tender, se ela não nenhum preconceito muito forte, né, colocado nela, porque ela vive numa ideologia que vai combater o marxismo, isso é óbvio. Eu não sei se ela, sem um preconceito muito profundo, ela ia conseguir ir para o lado do Kioka, né? Eu acho que realmente a maioria tenderia a achar o Machado o vencedor, porque quando ele responde as perguntas, tem um elo ali com a realidade que você percebe, né? E já quando o Kioka responde, ele tem aquela coisa do conceito anterior, né, que a gente fala muito no materialismo histórico, de que é uma ideia fantasiosa, uma ideia utópica, e que você não vê respaldo na realidade, né? É mais difícil. Então, eu não sei se esse é um motivo de, já adiantando, que na enquete do próprio podcast deu 75% das pessoas concordam com o Machado no final, né? Pode ser que seja uma quantidade maior de seguidores, né? Já que ele fala que é uma pessoa não da internet, que não gosta de exposição pública, o Kioka. E ele não tem a legião de fãs seguindo ele, como o Machado inevitavelmente vai ter, né? Tentando respeitar o fã, né? Falar aderentes da ideia, para não chamar de fã, que é meio chato. E também, pô, lembrando que esse é um podcast de direita. Mesmo que o cara seja desconhecido, existe um número de seguidores do podcast que iria tender para o lado do Kioka. E mesmo assim, deu 75% do Machado. Né? Então, eu já queria discutir esse resultado. Eu vou tentar pegar outros trechos, tem muita enrolação, sabe? Ele tenta ser muito polido. O bicho pega mais lá para frente, mais para o final, né? Quando ele dá várias risadas do que o Machado fala. Vamos ver se eu pego um ponto aqui. Ah, sim, aqui ele define o conceito, eu não vou nem colocar, ele define o conceito de capitalismo para eles terem uma facilidade, né? O discurso dele é isso, que para eles definirem os conceitos, para ter uma facilidade maior no debate, mas não adianta nada, né? Eu estava vendo até um react do Henry Bugalho, que não é nenhuma coisa nem outra, nem marxista, nem ANCAP. E eu falar isso, fica aquele debate inócuo, porque não tem campo comum para conversar. Isso, a prova disso é que lá pro final ele começa a questionar o conceito de capitalismo. Não, mas isso não é capitalismo. Mas isso não é capitalismo. Mas sendo que lá no começo eles definiram. Um falou que era capitalismo, o outro falou que era capitalismo. A ideia de um não batia com a do outro. E ele vai ficar rebatendo no final. Né? O certo seria falar, olha, essa sua visão é um capitalismo moderno, corrompido. E não ficar batendo isso não é capitalismo. Né?
Enfim, tem vários deslizes do Kyoka. Ele dá umas encurraladas de leve que fazem o Machado hesitar, mas o Machado responde. Difícil aqui ele ter se encurralado no ponto, não me lembro. Esse debate eu assisti inteiro, foi longo, até meio cansativo, porque a gente conhece todas as posições do Gustavo. A gente, quando eu falo aqui, acho que é meio inconsciente falando das minhas múltiplas personalidades. E aí todas convergem para o marxismo, tá? Talvez tenha um anarquista aqui dentro. E isso é um ponto que eu vou ter que chegar, né, no anarquista. Porque o ponto aqui do anarcocapitalista é aquele antissistema, mas no final não é. Né? Ele vai resumir a luta de classes. Ele é muito engraçado. Além de ser humilde, né, ele também vai se classificar como pobre de direita. Uma hora que ele fala, nós pobres de direita. Consciência de classe está muito ruim, só que ele coloca o conceito de consciência de classe, de luta de classe. A luta de classe para ele é o Estado contra o indivíduo. Essa é a luta de classes dele. É um conceito completamente diferente. A única coisa que vai ter em comum é a destruição do Estado, né, a redução máxima do Estado, e aí os ANCAPs vão concordar com os marxistas. Só que não completamente, porque o marxista ele vai defender um Estado necessário no ínterim da mudança do capitalismo para o comunismo, que é o socialismo. O Estado precisa existir nessa fase, que é a ditadura do proletariado. É um Estado que ele não defende os interesses da burguesia, como é hoje. Né? E nisso o ANCAP concorda que o Estado defende o direito da burguesia, talvez não com os mesmos conceitos. E esse é o ponto-chave aí da diferença entre um marxista e um anarquista de verdade, né? Não ANCAP. O anarquista não vê esse estágio intermediário, ele prevê, eu vou estudar mais a fundo o anarquismo também, porque eu não posso falar com muita propriedade, né? Talvez alguma coisa de Proudhon, embora seja difícil arranjar tempo para essas coisas. E aí o anarquista ele pula, praticamente vai direto para o comunismo, né? Um outro ponto também importante, eu vou adiantar algumas coisas porque o debate é muito longo, eu vou pensar uns pontos aleatórios aí, talvez não pegue o que é muito importante, que não pode deixar passar. Então aí um outro ponto importante, né, dessa política anti-Estado que é proposta aí, é que o ponto final dos dois é muito diferente. O do anarquista e do comunista, o ponto final, ele talvez seja mais parecido, tá? Teria que estudar mais a fundo. O ponto final de um marxista e de um ANCAP, eles são muito diferentes. Primeiro que eu não vejo como o ponto final do ANCAP pode prosperar, né? Não pode chegar. Como é afirmado várias vezes, ele nega até o fim. O próprio capitalismo gera o que temos hoje, por causa da acumulação. Então vamos usar a linguagem dele. O próprio livre mercado, ao longo de milênios, levou o que temos hoje. Né? Não foi que, de repente, surgiu uma classe maligna e se apropriou do capitalismo. Não, o capitalismo gerou essa classe maligna dos capitalistas. Então não existe o capitalista bom, o capitalista ruim, estamos falando de classe, não tem como entrar em moral e aí é outro conflito com o ANCAP. Então o ANCAP ele vai defender aí na prática, isso é a minha observação, tá? E do marxismo também pode ser conflitante, mas é o que eu acho. Ele vai defender aquele estado da humanidade utópico onde havia uma troca comercial livre, não existia regras, né? Cada um vendia, comprava ou trocava aquilo que precisava sem intermediação do Estado ou de outras fontes externas.
E é isso que ele busca. Então ele vai buscar uma sociedade primitiva, na verdade. É muito parecido com o marxismo, isso, na minha opinião. Vai ter gente que vai discordar muito, mas é muito parecido com o marxismo. Só que focando em pontos diferentes, né? O ANCAP ele vai focar ali naquele ideal de mercado livre, sem regulamentação do Estado. Então, vamos pegar alguma sociedade antiga ali, ele vai achar que aquela é o ideal ali, desenvolvendo, né? Essa sociedade com tecnologia e tal. O marxismo, no fundo, ele vai pegar uma época anterior, que é a época das comunidades tribais, né? Então, é o que é chamado, na própria teoria marxista, de comunismo primitivo. No fundo, o marxismo aponta que isso é um enorme ciclo, né? A humanidade e a sociedade ela tende a um enorme ciclo, porque depois de todos esses percalços e evolução, e evolução não só tecnológica e social, mas evolução dos problemas também, né? A gente vai formar um círculo, porque no final vamos ter o comunismo. E o comunismo, na prática, é o comunismo primitivo. O comunismo primitivo, se você pensar numa tribo indígena brasileira, aquilo é o comunismo primitivo, né? Tudo é compartilhado entre a tribo. Não existe nenhuma desigualdade dentro da tribo. Aquilo é um comunismo primitivo, é um comunismo puro. No final, o comunismo visa isso. Então, esse é o ponto-chave. As duas linhas de pensamento, eles querem alguma coisa que pode ser considerada utópica por muitos, né? E aí o ANCAP vai defender essa parte que é um pouco é uma fase bonita da humanidade assim. E eles citam outros momentos completamente diferentes, mas você compreende que na verdade ele quer aquela parte primitiva que havia tropas. E o comunista aquela parte primitiva onde você tinha uma tribo vivendo em harmonia total, né? Na própria tribo, tudo é resolvido entre a tribo. No fundo, vai cair nesses dois pontos que podem ser considerados utópicos. E aí vem a diferença, né? De como chegar nessas utopias. O marxismo vê o proletariado como capaz de realizar essa revolução para acontecer essa mudança na sociedade, no modo de produção, né? Passar para o socialismo e daí para o comunismo. O socialismo se espalhar pelo globo, porque não dá para ter um socialismo no país só, ele é obrigado a ter relações comerciais com os países capitalistas e essas contradições vão levar à sua destruição. Então, se espalhar pelo globo e temos o comunismo, né? Então, ele analisa as forças da época do Marx e aí muita gente pode entrar numa discussão sobre como isso está hoje, e aí é uma discussão muito válida. Vale ainda o que Marx falou, a classe trabalhadora consegue realizar essa tarefa, isso é muito importante, mas notem que é muito pé no chão, podem chamar de utopia, não sei o que, mas ela é muito pé no chão e embasada na história, porque revoltas acontecem o tempo todo na história, né? A própria burguesia suplantou a aristocracia através de revoltas, revoluções burguesas, né? Então ela é muito fundamentada na realidade. Se chega no ponto ou não, é outra coisa. E aí a gente chega na ideologia ANCAP. Esse debate me ajudou a enxergar melhor, né? Que eu não sou nunca fui um profundo, nem tenho estômago para ser um profundo estudioso disso, mas foi bom esse debate porque ele apresentou uma visão mais material e menos espiritual do que os ANCAPs querem, né? E aí, como se propõe? É engraçado, eles propõem a mesma destruição do Estado, né? Que seria por volta das revoltas proletariadas do lado marxista. Pelo lado ANCAP seria, não fica claro nesse debate, tá? Mas seria justamente uma
conscientização popular, né? Então, você não tem um conflito de classes entre trabalhador e patrão, porque não é o que interessa um capo. O patrão aí, ele é visto, na verdade, como uma pessoa muito boa, e aí a gente pode falar boa porque eles usam moral, uma pessoa muito boa que gera empregos, né? Esse tipo de coisa. Eles não veem a contradição da criação de exército de reserva, que é intrínseco ao capitalismo. Para eles, eles poderiam culpar, na verdade, o Estado por essas coisas e as elites, né, por essas coisas. Esse é um ponto que ele chega lá no debate, ele também, para mim, falhou muito nisso, porque chega um ponto que fala da Inglaterra, e ele poderia simplesmente puxar, não, isso aí é culpa das elites, não é do capitalismo, mas ele tenta defender o capitalismo ali. Isso é uma falha grotesca da parte dele, porque não tem como, né, a transição ali para o capitalismo industrial na Inglaterra, não tem como defender aquilo. E ele tenta defender, falando de mendigos, um papo bem absurdo, de oportunidades, não sei o que, ele não leva em conta a estrutura do feudalismo, como funciona, ele questiona, ele tem muito erro da parte dele ali, ele questiona o feudalismo, não, mas não era assim, ele podia sair com, tipo, dando cabo. Você pode fazer o que você quiser, não, o servo da gleba, ele poderia se refugiar na cidade e muito provavelmente virar um mendigo da era medieval, né? Ele poderia se refugiar. Se o Lorde encontra, o exército do Lorde encontra, ele provavelmente seria executado, porque ele é propriedade no fundo ele é como se fosse uma árvore daquela terra, uma árvore com pés que fugiu. O Lorde vai falar, ei, a árvore fugiu, vamos queimá-la, né? Basicamente isso. Então, voltando ali para o ponto de como se daria esse combate contra o Estado, né? O Estado é a classe do vilão para o ANCAP. Esse combate ao Estado, como que ele seria para o ANCAP? O ANCAP vai querer revolução? Né? Me parece, né? Ao defender a moral, tal, é meio difícil. Mas digamos que tivesse uma revolução para derrubar o Estado. O que viria depois? O livre comércio. Então você tem uma população miserável gigantesca no país e viria o livre comércio. A gente já sabe o fim disso, né? Porque o capitalismo é isso. É o que aconteceu com o livre comércio, que é um comprar o outro, né? A competição, a essência do capitalismo de acumulação, ela gera tudo o que estamos vendo hoje. A acumulação só aumenta. Isso é fruto das relações comerciais. Não é porque tem uma elite bandida. A elite bandida, ela é um produto disso. Não tem como escapar disso. Não tem nem laboratório para isso, para a gente chegar a alguma conclusão disso. Não tem como escapar. O que a gente poderia especular sobre esse futuro seria muito visto nas ficções cyberpunk, né? E aí ele aborda também a polícia privada, é outro absurdo que ele fala, o trabalhador contratar a própria polícia, porque essa não está funcionando, lógico que não está funcionando bem para ele, não vai funcionar, e a privada não funcionaria, você teria a polícia das corporações, a gente vê isso em Cyberpunk, uma polícia privada, né, exércitos privados nas ficções, e é claro que nas ficções nunca aparece uma polícia do povo, ao contrário, eles têm que contratar o serviço da polícia da corporação, e aí eles são oprimidos por outra polícia, que a polícia do patrão é absurdo. Né? Não tem como. Né? No capitalismo, tudo se baseia em poder econômico. O fraco, ele é fraco. Não tem como ele escapar dessa mediação. É impossível todo mundo ficar milionário, todo mundo ficar rico num livre mercado. É competição. Não tem como na competição todos serem ganhadores. É uma teoria absurda. Eu tenho um amigo que é bem direitista, ele critica um jogo medieval de Dungeons and Dragons no cenário chamado Birthright, onde a gente joga com governantes, tem comércio,
E ele fala, olha essa trade route, que coisa absurda, todos os lados saem ganhando GB. Ele mesmo reconhece. Olha só, esse meu amigo, é um amigo que estudou na FE, famoso, até o livro dele tá bombando aí em vendas. Ele é muito mais lúcido que esse ANCAP, né? Ele recomenda. Esse ANCAP está vivendo no mundo de Perfright, ali, achando que vai ter GB para todo mundo. Enfim, vamos tentar pegar alguns outros pontos, mas que não, eu resumi o debate, porque não vale muito a pena. Eles vão ficar... Do Gustavo eu vou até pular, porque é marxismo puro. Então vamos ver o que ele consegue falar aqui, o Kioka. De primeira, porque eu também, meus amigos me odeiam por isso nesse aspecto, mas eu sou alucinado pelo futebol argentino, todo mundo sabe disso desde sempre, e ele chegou aqui com a camisa do Estudiantes de La Plata. Então, quando você identifica a pessoa e você percebe que ela não é um picareta... Aqui ele continua, né, afagando e tal, mantendo um nível de respeito, diferenciando os picaretas. Realmente dá para diferenciar, né, porque eu não sei qual que é a outra comunista que ele debateu. E pode ter sido um massacre mesmo, porque dependendo do nível de conhecimento. Eu, por exemplo, não poderia entrar num debate desse, porque talvez não fosse massacrado, mas assim, não me sinto à vontade devido ao meu nível teórico, assim, o meu tempo legado que eu gosto. Então, a realidade toca o saco. E daí que eu vou pro Beef Right, porque a realidade é um negócio muito difícil, cara. Eu admiro muito esse pessoal que entra aí nesses estudos aprofundados da realidade com o Gustavo e entra no engajamento. Nem tem energia psíquica para fazer um negócio desses, né? Vamos ver se acham. É difícil achar agora, porque é muito blá blá blá. E os pontos colocados também não são legais. Vamos ver se Como eu consegui trabalhar para empresas como Itaú e Riot Games, trabalhando remoto aqui do Brasil para empresas da... Ou a Europa pós-guerra, ela simplesmente tem que obedecer o que aconteceu com os Estados Unidos. Isso é, você vai aceitar o dólar e você vai fazer uma moeda que seja muito parecida com o dólar e que ande lado a lado com o dólar. Aqui ficou tudo muito parecido, ele ficou defendendo os pontos do Gustavo, e aí tudo que ele fazia era culpar as elites ao invés do capitalismo. Né? Isso se repete, por isso que eu estou falando que é um debate inócuo. Né? O cara é pé no chão, assim, até certo ponto, mas de resto é a viagem de falar que a elite não é capitalismo, sendo que a elite é o fruto direto do capitalismo. Que vieram desde o advento da roda, causa... vou estar desempregado. O cara que carregava nas costas com a roda vai estar desempregado. E não, porque as demandas sempre serão ilimitadas da humanidade. É o blá 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 teórico dos ANCAPs, e ele fala de demanda ilimitada. Mas nós não sabemos se temos recursos ilimitados, né? Nós vivemos numa terra material, temos recursos limitados nessa terra material, nesse globo. Não é a terra plana, que vai ao infinito, né? Nos planos externos de Dungeons and Dragons, vai ao infinito, temos recursos infinitos. Somos uma terra que a gente chega e deu a volta. Culpa aí das divindades do Tolkien, que transformaram em bola, no final. Eu falo que é pé no chão, mas tem toda uma viagem teórica aí, né? Vamos ver se a gente acha um outro ponto. Ele vai falar... E aí outro blá 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 de ANCAP que vai defender a evolução tecnológica. O problema não é a evolução tecnológica. O Machado entra nisso. A evolução tecnológica é solução. O problema é nas mãos de quem vai dar essa evolução tecnológica. Ele gostaria que estivesse na mão do livre mercado, ofertada para os clientes. Outra coisa que ele não leva em conta é o poder de compra dos clientes. A sociedade para ele é um bando de indivíduos clientes. E aí é outra viagem também, né? Achar que vai ter comprador infinito, a oferta da demanda é algo que vai infinito, é muito viajante, né? A mente do ANCAP em relação a recursos, demandas, é muito viajante. Vamos ver se a gente acha outro texto. É sempre
Por mais pé no chão que o cara tem de ser, é sempre bizarrice atrás de bizarrice por causa das ideias por trás mesmo. Quer dizer que se eu abrir uma empresa e chamar gente, eu estou dando mais uma opção. Isso seria ruim? É outro blá 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 que sempre volta do ANCAP, um empresário está dando oportunidade, isso não é ruim. O problema é que isso é ideário, né? Não tem como acontecer. A gente tem limite de recursos, a gente tem a propriedade do capitalismo de acumulação, de gerar um exército de reserva. O Marx observou isso, colocou na teoria. Sem o exército de reserva não funciona o capitalismo. Ele exerce pressão no salário, o que permite o lucro. Então, isso aqui é muito fantasioso. Mesmo no livre mercado ia voltar tudo. Ia ser muito interessante ver o livre mercado dar certo, porque não ia dar. E no final esses caras iam ver tudo e iam tentar culpar a elite de novo, a moral humana, que os humanos são maus, os capitalistas maus se apoderaram do capitalismo. Não tem isso, né? Assim como pode ser argumentado que o comunismo não pode dar certo porque os humanos maus chegariam no poder. Pode ser, tá? A gente vê a burocratização do Estado soviético. Se a gente vê por esse viés, os maus chegaram no poder, né? Nem o marxismo vai levar isso em conta, mas vamos usar a medida moral. O problema dessa revolução é que ela foi esmagada e aí você realmente detona a psique do povo que entregou o poder na mão de certas pessoas, o que acontece na nossa democracia representativa. A gente vota lá, fala, por favor, resolva o problema aí, Lula. Não quero resolver, não tenho como resolver, resolve, Lula. E o Lula vai lá fazer o que ele faz. Esse problema, ele é profundo, né? Pode ser que chegue o ponto em que as revoluções vençam e não há mais inimigos, é uma vitória retumbante. E aí sim, o povo vai ter os meios psíquicos, os meios materiais para se policiar e evitar o que aconteceu na União Soviética, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Ainda assim, essa visão, por mais que seja utópica, de um ponto de vista de alguns, vai falar, não, isso não vai acontecer, né? Vamos dizer que um Nietzsche fosse opinar, Nietzsche ia falar, você tá louco, os humanos vão se comer todos. Ela ainda é mais realista do que a do ANCAP, né? Como eu vejo uma solução se eu fosse um ANCAP, eu vou tentar me colocar na mente de um ANCAP. O Mercado Livre por si só, ele não ia conseguir resolver os problemas. E a gente ia precisar da mediação do povo. É do povo. Pode deixar. O problema maior é o poder. O poder vai se acumular de acordo com o dinheiro. E aí o poder corrompe. Vamos entrar em outra discussão moral, filosófica. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então não tem como o livre mercado dar certo, a não ser que houvesse um nível de comunismo intrínseco ao livre mercado. E tipo, a própria população, né, já que é anarquista, anarcocapitalista, a própria população se gerisse e vamos deixar todo mundo que consegue ser bilionário. Como esse bilionário vai poder agir? E aí ia ter que ter mecanismos de repreensão. A famosa faca no pescoço que eles citam em tudo quanto é lugar aí, do Estado com a faca no seu pescoço, ela ia ter que a faca ia ter que estar na mão do povo para colocar no pescoço de quem fugisse disso, né? Veja a diferença no comunismo. Espera-se que os conselhos sejam a forma de decisão final dos soviéticos, se você for ver. E aí você toma decisões e essas decisões tendem a visar a melhoria da sociedade. Como o ANCAP ele é muito individualista nisso, eu não vejo como poderia funcionar
algum modo de gerência desse suposto livre mercado para que não gerasse monopólios, para que não gerasse opressão econômica. Não, mind-blowing, sua mente explode tentando resolver esse problema, né? Espero ver umas soluções viajantes que apareçam de ANCAPs depois, mas não tem solução para esse problema. Não tem como escapar. Vamos ver se acha mais alguma coisa. Acho que já dá para encerrar, porque é sempre a mesma coisa. Todo mundo acha que você precisa de sorte para ficar rico. Eu acho isso tudo uma mentira. Meus anos. Primeiros anos, e é engraçado, né? Porque eu não vou negar, falar, não, Gustavo tá mentindo, foi na verdade uma tragédia. Não, é evidente. Muita gente, porra, o cara pode, ao contrário do que eu falei do Redcast, o cara falou, é a Petrobras. Viagem aqui de novo. O debatedor pede para apontarem, na realidade, o qual chegou mais perto das ideias dele. O Gustavo pega os primeiros anos da Revolução, né? Com razão. Depois a burocratização acaba. Só para você ter uma ideia, ela não acaba, né? Acaba sim, mas para você ter uma ideia, a União Soviética já para ser destruída ainda era melhor de viver do que em muito país capitalista com exploração extrema. E aí ele cita, o Kioka cita os Estados Unidos próximo ali da Guerra Civil, né? Você já tinha um autocontrole ali, em partidos políticos. A única ideia ali que ainda tinha alguma força do capitalismo era apostar na classe média inchada. E naquela época eles conseguiam sustentar isso, essa classe média inchada. Hoje não mais, devido aos problemas do sistema capitalista, e você ter que fazer uma redução disso, né? O próprio sistema, não é ninguém planejando isso. Mas, por falar em planejar, tem outro ponto que eu acho que eu vou encerrar aqui, porque para frente. Tem outro ponto que eu queria abordar, que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele é fruto do Friedman aí, que é baseado na escola austríaca, e ele é implementado em todo o globo, em países de terceiro mundo, né? Os países pobres. Ele é implementado o tempo todo. E por que ele é implementado? Ele é implementado porque interessa aos países ricos. É uma forma de manter a exploração, uma forma de exigir austeridade fiscal. Quero receber meus pagamentos. Vocês que morrem de fome. Então, e a própria escola austríaca. E aí é uma aplicação do livre mercado nesses países pobres. É uma tentativa. E você vê que isso é implantado à força, embaixo de cacetete, tiro, ditaduras. Isso aí, tipo, é ANCAP puro. A ideia de ANCAP puro ali, por Reagan, Thatcher, né? Vocês têm que ter um mercado livre, blá blá blá. Não dá certo em lugar nenhum. Tem um livro de uma escritora canadense, uma jornalista, Teoria de Choque. Vou deixar o link aqui. E ali você pode ver, ela é bastante ingênua, né, na minha opinião. Você consegue perceber a ingenuidade dela a escrever, mas escreve os fatos. E aí você vê tudo ali. E aí o cara poderia falar, não, isso aí é uma corruptela de que as elites pegaram nossa teoria e usaram para explorar os outros povos. Mas é isso. A ideia, ela é cumprida ali. A ferro e sangue, hoje em dia chumbo e sangue, né? Ela é cumprida nesses países, causa destruições muito maiores. Enfim, o mundo dos ANCAPs é um mundo viajante que não tem como dar certo em lugar nenhum. E aí, o último ponto que eu estou lembrando aqui, dos pontos que são muito importantes, ela só tem apelo hoje, né? Porque o debatedor pergunta ali, por que você acha que a direita cresceu? É uma armadilha, ele fica ali sorrindo, esperando que falem.
porque as ideias ANCAP estão prosperando na internet, estamos vencendo. E é claro que eles vão porque a esquerda desmoraliza, a esquerda que assume poder desmoraliza, realmente desmoraliza a esquerda radical, porque se você pensar, o PT é comunista, não é nunca, está muito longe de ser, e o que o PT faz desmoraliza mesmo. Como é que você pode ser aí de esquerda, comunista, propor derrubar o Estado, se o PT faz isso daí, é para ser igual o PT está fazendo? É um grande problema. Mas as ideias estão prosperando por causa do sentimento antissistema, cada vez mais comum, conforme a crise aumenta, você perceber que o sistema ruiu de vez, tá? Estamos a caminho aí de uma terceira guerra mundial e não que estou dizendo que vai acontecer, mas o caminho é esse que está sendo colocado agora, né? Por pressão do imperialismo em cima das potências regionais, que ele não pode deixar assumirem a sua fatia de mercado, o imperialismo não pode deixar. E é por isso que as pessoas vão pensar, mas para onde eu vou? Olha essa esquerda aí, né? E realmente tem uma desmoralização. E houve um papo de que, se todos os indivíduos conseguissem ficar ricos, tal, tudo se resolveria. Pode até cair nesse papo. É o único jeito. Não é uma fantasia, é quase uma religião. A religião, ela serve para realmente auxiliar o povo. Eu estava vendo um vídeo daquele poeta nordestino, não sei se é Pernambuco, tem um sobrenome cheio de S's que eu esqueço. E ele fala que ele não conseguiria viver sem Deus, né? E realmente é terrível a realidade. Sem Deus é difícil de viver. E aí esses caras estão escorados em Deus, e eles não têm nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus, não encaixa nada do que eles falam. Mas para completar, né, a solução fácil e fantasiosa que eles jogam para o povo, eles ainda têm Deus do lado deles. Não tem Deus, mas em discurso vão ter. E aí realmente vai ter aderência, né? A gente tem uma esquerda que está se fragmentando e enfim, é fruto da própria ingenuidade também de petistas, de achar que é por dentro do sistema que vai dar certo. É outra fantasia, né, que se espalha. Enfim, as fantasias reinam, mesmo que as revoluções não dessem certo, o marxismo não desse certo, ela é o único meio. Você não vai conseguir mudar a elite, mudar as forças econômicas, elas doarem tudo, de mudarem todo o sistema. Não tem como fazer isso. É uma força social histórica. Por isso Marx apostava no proletariado. Eu nem aposto tanto, mas é a única saída, né, que eu vejo. É uma revolução para refazer a sociedade, não tem como. Sem fantasias, com o pé no chão, pensando o que a gente consegue fazer aqui, nós juntos, todos, sem estar juntos, sem a força coletiva, não vai derrubar as elites econômicas, não tem como. Né? Digamos que o próprio sistema se consuma e se destrua, é da coletividade que vai ter que partir a solução, e não das fantasias. As fantasias não vão levar a lugar nenhum. Enfim, é o que eu tinha para dizer sobre o debate. Eu nem dei um react profundo, eu peguei as ideias que foram debatidas, e como ele é muito extenso, ele não tem nem marcadores, né? É um podcast bem fajutinho esse aqui, não tinha como ir por pontos certinhos olhando a fala deles, mesmo porque a fala são ciclos, ficam repetindo, um ciclo vermelho de um lado, um ciclo amarelinho do outro, tá? Então é isso. E vamos ver se surge alguma coisa que me dê ânimo de fazer um novo vídeo, porque é difícil mesmo.